Eu já começo fazendo já um jabá, porque isso aqui, gente, corram atrás. Se vocês estiverem na dúvida, leiam a resenha que eu fiz lá no blog sobre o Corvo. Essa edição aqui do Sebo Clepsida. É impressionante. É um trabalho digno de qualquer estante que se preze, que queira ter uma obra completa. É impressionante mesmo. Não só ele, os outros livros, que eu tenho vários aqui. Esse aqui me impressionou muito. Opa, já vou chamar aqui o Cid, enquanto vocês estão esperando. Impressionante, porque é uma semente não só do horror, quanto do gênero policial. Maravilhoso você ler isso aqui, tá? Cid, estou fazendo jabá aqui direto, cara. Eu sou, Agradeço. eu sou muito fã, cara. Eu sou muito fã de vocês. É até sacanagem fazer live contigo, eu sou muito fã, não dá. Eu fico tão feliz. Olha pela cara, eu não consigo tirar o sorriso da cara, bicho. Eu tô feliz. Eu também, pô. Eu tô Muito bom, doido muito para ir bom. em São Paulo para tomar uma cerveja, cara. Sim, precisamos, precisamos. Acho que todos, né, cara? Fazer um encontrão da galera aí no Sebo. Porra, vai ser muito Não, bom, cara. verdade, a gente precisa fazer isso urgentemente. Exatamente, cara. E vamos lá. Você falou de N projetos, tá? A gente está agora, como eu tinha até comentado, o livro de A Coletânea de Fantasmas, que o Alexander organizou junto com vocês, editora Sebo Clepsida e editora Ex Machina. E é um livro que, para mim, já nasce uma referência. É impressionante a qualidade, o tamanho. Cara, é o DNA de vocês que é impresso, e eu tenho certeza, qualquer um que lê as nossas resenhas dos parceiros, que pega um livro de vocês na mão, é muito difícil não apostar na compra, porque é muita qualidade envolvida. É Ah, impressionante isso. confio. Fala um pouco desse livro dos fantasmas, que esse livro está aí para a gente poder apoiar. Verdade. Eu tô inclusive com. Eu achei uma coisa interessante, que é o seguinte, ó, dei uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um boneco, tá? É Certo. um. É o que em 2018. Em 2018, eu fui me encontrar com o Bruno Costa, que é o proprietário e editor-chefe da Ex Machina, né? Para tomar um café, tomar uma cerveja, assim, né? Café não, foi mais cerveja mesmo, né? E, né, porque assim, ele tinha o desejo de continuar lançando, né, as obras da Ex Machina. Ele tinha lançado, o último era o do Lovecraft, que é aquele maravilhoso, né? Que O Contos você Reunidos. me indicou e está aqui, ó. É esse aí, maravilhoso esse livro. Esse também é referência, né? Gente, E fiquem ele queria continuar. de olho nas lives que o Cid faz do sebo. Ele vira e mexe e fala assim: ó, tem mais 3 cópias. É o momento, galera. Esse aí esgotou, por exemplo, né? Mas vai ter novidades também relacionadas ao Lovecraft dele e também da gente. Então, Ah, segura coração. bom, você sabe que assim, eu tô soltando várias coisas, né? Mas assim, Eu tô em feliz agosto, demais, eu tô achando essa live maravilhosa. pois é, em agosto a gente tem uma efeméride, né? Ou seja, a gente vai comemorar os 130 anos do nascimento do Howard Phillips Lovecraft, certo? Então, assim, vai sair aí uma série que é a Lovecraft Country, vai ter um monte de gente fazendo Consumindo estudos, uma né? prep, né? Discutindo todas as polêmicas dele também, né? Que ele é um cara muito escroto, né? Pessoalmente e tal. Sim, sim. E aí a gente parou e falou: olha, eu tenho aqui, já num estágio muito avançado, uma obra relacionada ao Lovecraft, e eu anunciei isso já numa daquelas gravações que a gente faz de recomendações de livros, então eu posso falar numa boa, que é a segunda edição, né? Na verdade, não é uma segunda edição, né? Mas é uma reconfiguração total do livro do Caio Bezarias sobre o Lovecraft, que é o mestrado dele, que foi aprovado com louvor, é um livro espetacular, que se chamava A Totalidade pelo Horror, o mito na obra de H.P. Lovecraft. E a gente está lançando agora com um título levemente diferente, a gente está chamando de
mitologia Lovecraftiana, a totalidade pelo horror, para também diferenciar, né, que são conteúdos diferentes. Então a gente vai ter prefácio novo do Alcebiades Diniz, a gente vai ter um artigo do Carlos Primati sobre os filmes inspirados no Lovecraft, a gente vai ter ilustrações do Dudu Torres, belíssimas. Nossa, Dudu é muito bom, cara. O cara é genial, né? Genial. E o Caio fez uma releitura do livro dele, ele ampliou o livro dele, ele colocou leituras novas dele, pesquisa nova dele, aprofundou algumas coisas, então vai ser uma nova edição. Isso agora em agosto a gente vai fazer a campanha no Catarse. Então, eu já vou abrir um espaço aqui na minha coleção de Lovecraft para deixar já esperando ela entrar ali. Maravilha. Muito bom. E aí eu posso falar só uma coisinha assim. Essa campanha ela não vai ser feita só por Clepsidra, eu vou fazer na conta do Bruno Costa, que é o editor da Ex Machina. Então eu vou deixar vocês imaginarem o que pode justificar eu estar fazendo a campanha dessa minha reedição na conta dele e não na minha. Né? E aí a gente deixa a margem para imaginação aí. Eu não posso falar, mas eu já estou esperando dar, né? aqueles textos, aqueles extras maravilhosos que analisam, que puxam daqui, puxam dali. Ah, meu pai do céu, que é isso, cara? E uma coisa que eu curto, Cid, vocês fazem muitos trabalhos em conjunto, né? O Sebo a Sebo Clepsidra com a Ex Machina, com a Wish, que são editoras que estão aí batalhando, todas estão batalhando, né? E em vez de vocês fazerem uma competição predatória, não, vocês dão as mãos e vão embora junto, galera. Porque todo mundo ganha. Exatamente. Eu acho maravilhoso. Então, eu acho que o espírito é esse, sabe? A gente pensa assim, existem editoras que são muito fortes em uma coisa, mas que não conseguiram desenvolver muito bem outras. Tem editoras que são excelentes em distribuir o material, colocar o material em todas as livrarias grandes do país, e não conseguem, por exemplo, ter uma rede muito boa de profissionais para colaborar com elas. Então, precisa de dicas de tradutor, sabe? Porque estão muito focadas em algum outro aspecto. E aí, tem outra editora que não, tem uma equipe maravilhosa, mas não consegue fazer o livro chegar nas livrarias, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente junta editoras que podem se complementar de alguma forma. Né? Então, no caso da Etia, por exemplo, que faz com a gente Imaginário Gótico, a gente tem o Felipe Vale da Silva, que é um gênio, um cara que escreve prefácios belíssimos, faz traduções premiadas, sabe? Mas eles estavam tão mergulhados na produção editorial que eles não conseguiam dar conta muito do pós-venda, da distribuição, da logística. Então a gente fez essa parceria e aí a gente ganha dos dois lados fazendo essa coedição. No caso da Ex Machina, o Bruno me procurou 2 anos atrás, né? E aí, assim, a gente sentou, tomou uma cerveja e a minha ideia era, eu vou mostrar para ele o Manfredo, ele queria me mostrar um projeto dele, porque a gente queria fazer alguma coisa, né, em parceria, a gente não sabia exatamente o que. Aí ele me deixou isso aqui, né? Esse aqui é um boneco que ele imprimiu, né? O livro estava praticamente pronto, era só mandar rodar na gráfica, né? Só que ele ia fazer para um programa de governo. E esse programa de governo foi cancelado. Certo? Então ele ficou assim, foi um grande investimento da editora dele, que acabou não indo para frente. E ele ficou com esse boneco aqui guardado. E aí ele me procurou e falou, eu quero que você faça uma coedição comigo dessa obra. E eu falei, mas eu tô com muito livro na fila, vai demorar. Se você não se importar de esperar um pouco, a gente faz junto. E aí agora, 2 anos depois, está pronto. Mas por que demorou? Porque eu estava com muitas obras que eu já tinha começado a pagar, que eu já tinha começado a traduzir, ilustrar, né? Então eu tinha que primeiro reaver, né, todo o investimento nessas obras para poder partir para outras. Assim. Uma questão empresarial nesse caso, né? Você tem um investimento feito, você está esperando algum retorno desse investimento. Se você começar a atropelar, você vai quebrar, é óbvio. É basicamente assim, se você paga por 3 livros e não lança nenhum, você está, sabe, assim, de alguma forma desfalcado, entendeu? Então, assim, o ideal é você investir, lançar, rever parte desse capital,
usar isso para fazer um outro, e assim você vai acumulando, né? É Sim. claro que a gente não faz isso, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Geralmente a gente faz 5, 6 livros ao mesmo tempo. A cabeça fica pensando em um e outro, né? Eu estou mandando uma mensagem aqui de um projeto, aí acabou, mando de outro, aí eu troco mensagem aqui, eu recebo ilustração de lá, negocio capa com alguém, negocio marca-página com outra pessoa. Então, assim, é o tempo todo, né? Mas, no caso dele, eu tive que esperar um pouco, por quê? Eu me encarreguei de fazer com que esse livro ganhasse uma repaginada. Então, eu falei, olha, eu vou fazer uma nova capa, fazer uma nova revisão, eu vou fazer a campanha, eu vou fazer a logística dele, o lançamento, a venda, pós-venda, minha loja vai embalar tudo, e eu vou também editar esse livro, ou seja, vai ter tudo que uma leitura minha pode agregar a um livro, vai estar agregado nesse livro. Então, assim, tem contos novos que eu coloquei que não haviam sido escolhidos na primeira versão. Tem obras que a gente vai colocar agora como metas estendidas. A primeira é um conto necromântico brasileiro, né? Então, assim, a gente Que lançou maneiro. 2 romances necromânticos alemães, e agora, se a gente bater 120, que eu acho que vai bater amanhã, a gente vai ter o Jacinto, do Bruno Seabra, que é um paraense, que escreveu um conto necromântico brasileiro em 1861. Olha que coisa boa, um paraense, que a gente está falando de gente do Nordeste, gente do Norte, né? Pará, que a gente você vai fazer representatividade dessa galera. Quer dizer, olha que coisa maravilhosa, cara. Então, e tem contos assim também que exploram a cultura do interior, né? Então, com toda aquela aura meio caipira, sabe? Dos causos caipiras, assim. Então tem de tudo, assim. E tem também, claro, assim, por exemplo, a próxima meta estendida, será que eu falo? Posso falar? Cara, Eu ia revelar só quando bater 120, mas vocês merecem, que vocês são muito a gente boa. desculpa Então, da assim, cerveja tá comigo, tá? Não tá contigo, não, não. beleza. Beleza. A gente, se bater 160, vai ter um outro conto. Aí depois tem outros, tem mais outros. São 3 contos fora o Jacinto, que a gente vai querer colocar. Cada vez é mais difícil, porque assim, isso impacta o preço da gráfica. Então, assim, se bater em 160, o que vai acontecer? A gente vai colocar um conto polonês de fantasma, que ele está dentro de um romance gótico polonês, escrito em francês, né? E publicado em 2 versões, uma em 1805 e uma em 1810. Né? Na primeira versão de 1805 você tinha 11 dias da vida do personagem, e na de 1810 você tinha 60 e poucos dias da vida desse personagem. Caramba. E esse romance é o principal romance gótico polonês, e ele é feito de histórias dentro de histórias. Então é um romance emoldurado, né? Ou enquadrado, né? A gente fala frame novel, né? Então você tem essas histórias São vários interpoladas, pontos né? que montam uma história grande, né? Exatamente. E assim, mas vários mesmo, assim, né? E aí, a gente então tem a chance, né, se chegar em 160, de colocar um exemplar de uma narrativa curta dentro de um romance gótico com uma história de fantasmas, e ela assim, ela está muito à frente de seu tempo. Você lê assim, ela tem erotismo, ela tem assim uma perversidade, ela não é aquele tipo de conto de fantasma inocente, que você fala, não, porque o cara foi cruel, não deixou a velhinha comer quando estava com fome Entendi. na casa dele, no inverno, aí ela tropeçou, morreu, aí o fantasma aparece lá e o cara não conseguia mais vender o castelo, até que um dia ele botou fogo em tudo e acabou a história. Aquela coisa, sabe? Não tem Sei, sei. impacto, não. É um negócio que você lê, você fala assim, gente, deixa eu ver se eu entendi. Aí você lê e fala, não, ele tá falando isso mesmo, ele escreveu isso em 1810. Então, assim, Quem é esse maluco, né, cara? então, esse cara, eu vou falar pra vocês, existe uma lenda sobre ele é o Conde Jan Potocki, e eu acho que a pronúncia em polonês, se tiver algum polonês aqui, né, não sei se é provável que tenha, mas assim, as transcrições fonéticas do nome dele vão colocar como Jan Potocki, né, mas a gente fala Jan Potocki mesmo, né, que é assim que se escreve, então tá beleza. E aí, assim, a gente vai colocar esse conto dele. É um cara que ele começou a enlouquecer no fim da vida. Ele se matou com uma bala de prata. Né? Dizem que ele tinha desconfiança de que ele era um lobisomem, sabe? Olha que Então, viagem, não, bicho! Nossa! isso, exatamente, Primacho. É o manuscrito encontrado em Saragoça, o nome do romance. Né? Que é um dos meus preferidos. Eu tenho 5 traduções dele aqui em casa. E eu soube que saiu uma sexta,
aqui no Brasil, porque eu tenho 2 de Portugal e 3 do Brasil, e saiu uma outra no Brasil, eu vou pegar também. Mas esse é um que eu, inclusive, gostaria de lançar um dia, mas ele é muito extenso, mas é muito extenso mesmo. São umas 600, 700 páginas aí. Caramba! É, é bem... Lá em Portugal saiu em 2 volumes, né? E aí, assim, a gente vai colocar, então, nas metas estendidas, esse próximo conto aí. E o Contos Clássicos de Fantasma, só para vocês saberem o que aconteceu? Existe um livro que é o Contos Clássicos de Vampiro, da Edra. E aí, basicamente, o Bruno Costa, que é o editor, né, da Ex Machina, que era um dos sócios da Edra, ele chamou o Alexander, né, do Fantástico Cursos, o grande Alexander, tipo, que é um cara que eu admiro demais, assim. Gente, sigam Um o cara que, Fantástico Curso. e é um cara muito generoso em compartilhar o conhecimento que ele acumula. Então, assim, é um cara que Verdade. ele tem uma vontade de dividir o que ele sabe, que eu acho, assim, louvável, né? Ele chamou a Marta Chiarelli, que é uma grande tradutora de inglês, e essa equipe, esses 3, fizeram Contos Clássicos de Vampiro da Edra, que ganhou 2 editais do governo para abastecer as bibliotecas das escolas pelo país, e aí o livro vendeu mais de 1 milhão de cópias. Que coisa Entendeu? maravilhosa, hein? Foi um grande portal para esse universo. Muita gente que eu conheço começou a ler terror, começou a ler gótico, começou a ler horror sobrenatural por causa do contato que teve, né, nas escolas com esse paradidático que foi adotado, né, pela rede. Sim, E com aí ele certeza. queria fazer novamente, usando a mesma equipe, né? Então, o Alexander fazendo o prefácio e a organização da seleção, ele ajudando na seleção e a Marta fazendo a tradução, né? Então, a única diferença da equipe sou eu agora, né? Então, assim, eu entrei e aí eu coloquei alguns contos a mais, coloquei um pouquinho da minha mão ali, fiz Não, uma capa você nova, pegou tirei. aquela massa que já estava boa, aí você dá aquela formatada clepsida foda e sai um livrão que você não tem como não comprar, galera. É só isso. Espero que vocês gostem realmente bastante, porque assim, eu vou falar para vocês, não existe em língua portuguesa nada tão amplo, tão diverso, tão profundo, e assim, a gente teve que tomar algumas decisões. Então, para não virar um livro de 1.000 páginas, a gente decidiu focar primeiro no cânone, ou seja, tirando o Brasil, que tem muita coisa que nunca foi reeditada, muita coisa rara mesmo, e que tem agora 9 contos com o Jacinto, antes eram 8, agora com o Jacinto são 9, né? Nós temos ao todo, né, contando os brasileiros, 26 narrativas, agora 27 com a meta estendida, que vão, assim, para quem estuda, quem, né, quer entender como surgiu, quais são os temas, como que aquilo virou algo mais psicológico, como que aquilo virou algo assim mais sugestivo, quando aquilo virou algo mais violento, mais gráfico, sabe, quando aquilo virou algo relacionado a questões sociais, como discussão de machismo, gaslighting, sabe, Entendi. porque você tem, assim, o Papel de Parede Amarelo, por exemplo, e muitas dessas obras eram inéditas quando eles fizeram a seleção. Como eles fizeram a seleção em 2014, 2015, algumas já foram editadas de lá para cá, né? Então tem, especialmente os contos de mulheres, né? Porque muitas antologias que você pega, assim, antologia de fantasma, não sei de que editora, é só homem, assim. Então a gente colocou várias mulheres, e a gente ainda tem mais homens do que mulheres, mas assim, a gente tem uma presença bem notável, né, dessas autoras, e muitas eram inéditas em português. Aí agora nem todas são mais, porque de 2, 3 anos para cá já colocaram também no mercado, mas tudo bem, é ótimo, bom que mais gente leia, né? Não, e E a você gente, colocou, então, e você no teu vídeo, que você coloca uma questão sobre esse livro que eu achei muito interessante. Porque em todo o panorama do horror e do terror, o fantasma é o único monstro que ainda é atual para todo mundo. Tem gente é, que crê fielmente numa existência após a morte, e nós respeitamos, porque são religiões, e por causa disso, esse livro ele se torna muito mais sensível para o leitor do que você falar, por exemplo, de vampiro, de lobisomem, entendeu? Eu achei essa exato. tua colocação maravilhosa. Então, isso é uma coisa que o Alexander fala também um pouco no prefácio, que é o seguinte, você está lidando com um tipo de ser que está dialogando com as suas incertezas sobre a sua vida e a sua morte iminente, entendeu?
todos vamos morrer. Não sabemos o que vamos encontrar e o que nos tornaremos ou o que não nos tornaremos, entendeu? Então, assim, acho que deve ser muito diferente uma pessoa ler um texto sobre uma pessoa que se transforma num lobo humanoide na lua cheia e sai destroçando pessoas e amaldiçoando essas pessoas, e a pessoa ler algo sobre um tipo de ente que ela às vezes acha que viu no canto do quarto dela. Entendi. Entende? Então, assim, a proximidade é muito maior. Né? Especialmente nas pessoas que realmente acreditam que, sim, existem almas, que existem espíritos, que existem fantasmas, que existem aparições, que existem modos de você dialogar com esses seres, existem assombrações, existem maldições. Então, assim, para muita gente isso é palpável mesmo, né? Isso está arraigado em todas as culturas do mundo, né? Que a morte está arraigada, está presa a todo mundo, não tem jeito. Isso é maravilhoso. Agora, eu sei de uma pergunta. Porque aí você fala de muita coisa do gótico, e aí eu fiquei com uma curiosidade. Talvez não seja relacionada ao gótico, mas comunica de alguma forma em algum ponto. Lendas. Vocês têm ideia de fazer alguma coisa com lendas? Porque lendas são coisas que, principalmente as antigas, são terríveis. Exato. Tem um cunho educacional, né? Eu acho assim, onde eu vou mais trabalhar lendas no clube de assinaturas virtual, né, que vai ser o nosso Catarse Assinaturas com o Carlos Primati, que eu comentei, né, que é o Contos Raros do Horror Gótico. Por quê? Porque os Blue Books góticos, eles se apoiavam muito nas lendas, né? Então, assim, existem até subtítulos meio manjados, do tipo A German Legend, por exemplo, né? Ou então a Scottish Legend, sabe? Então, assim, vocês vão ter Blue Books góticos, vocês vão pegar lá, que é o holandês voador, sabe? É a lenda do holandês voador, né? Então, você fala, pô, aquilo era uma lenda, né? Alguém transformou num poema e alguém transformou o poema num conto, né? Ou então, assim, como o conto que a gente publicou agora, publicou não, né? Porque eu não mandei para a gráfica ainda, eu vou mandar daqui a pouco. Eu estou esperando que você abra o curso de leitura daqui a pouco também, tá? Porque eu quero de assinante eu já estou montando a página desse clube aí. Assim, o que eu preciso agora é que o meu designer termine o trabalho que ele está fazendo do Lovecraft, do Caio, e aí na sequência ele vai fazer as peças do clube. Então, assim, gente, o designer do Cid está preso, tá? Ele tá acorrentado em casa. Ele só faz trabalhar. Não, e é muito louco, porque ele acaba uma coisa e já tô com outra, ele já tô com outra. Às vezes a gente tem que parar uma coisa no meio e falar assim, ó, não, para. Ó, tem outro mais urgente. Deixa isso aí, aí passa para outra, depois volta. É uma loucura, assim. Mas, então o que eu posso adiantar vai ter então o clube e ele vai começar no máximo, estourando, se a gente tiver alguma dificuldade de conciliar o tempo, assim, com esse monte de projeto que a gente está fazendo, no Halloween, mais ou menos. Mas eu planejo, na verdade, que em setembro ele já esteja operacional, né? Então, assim, a gente já está dominando todos os processos de criação dos e-books, etc. Então, assim, basicamente a gente vai anunciar, né? Primeiro a gente vai fazer uma pesquisa com as pessoas para saber se o formato que a gente está propondo é o ideal. Então, eu estou tendo muito apoio do pessoal da Wish, né? A gente conversa muito. Eu participo do clube dele. Então, porque eu converso muito com elas, né? Elas são da Coesão Independente também, então, assim, quando elas quiseram fazer o clube, elas conversaram muito comigo. E, assim, a gente batia muito papo, porque eu já estava com esse plano antes, mas eu achava que não era a hora ainda, né? E elas falaram, não, a gente vai fazer antes da hora, porque elas queriam fazer mais ou menos na mesma época que eu, setembro e tal. E aí, a Wish, por conta da quarentena, antecipou. Eu vou manter a data, então vai ser setembro, mais ou menos. E aí, depois de a gente conversar muito sobre o delas, elas agora estão me ajudando a formatar o meu. Então, assim, tenho muito a agradecer a elas. Direitinho, tá, cara? É bem azeitado. Eu sou participante.
Eu também. Né? E aí, assim, o que eu gostaria agora é de pegar e falar o seguinte, olha, eu consegui terminar, eu já sei exatamente como vai ser, o Primate também já está super afinado comigo em como a gente vai fazer. O que a gente precisa saber agora é o seguinte, eu mostrando o texto de apresentação para as pessoas, será que tem algo ali que ficou confuso, tem algo que elas gostariam de, né, que houvesse mais esclarecimento, tem algo que elas acham que não ficou muito legal, entendeu? Então, basicamente, o Primachi respondeu uma coisa bacana aqui. Aqui participar é desse spoiler livro, de tudo que é lado. então, vai existir um grupo de WhatsApp do clube de assinaturas para a gente continuar conversando sobre as obras lidas, né? A gente pode fazer videoconferência e vai haver vídeos também. Para cada continho que entrar, vai ter um vídeo sobre aquela temática, sobre aquele autor ou sobre a revista onde saiu, né? Então, assim, a gente quer que os assinantes tenham a oportunidade de se conhecer, interagir também, conhecer a gente melhor também, bater, né, esse papo constante, assim. Então, quando eu falo que a gente quer essa linha direta, não é à toa. A gente vai estar lá nesse grupo vendo tudo que vocês comentarem em tempo Cara, já real. tem umas 20 respostas aqui positivas, tá, para sua pesquisa, tá? Você já pode adiantar, traz essa porra de setembro para mais perto e já está querendo consumir, cara. Muito bom. Não, e é barato, né? Porque assim, vocês vão ter por mês um valor único, né? A gente não tem diferentes categorias, vai ser sempre o mesmo valor. E a gente está estudando esse valor ainda, né? Para saber como é que vai ser. Porque agora eu tenho já as informações do Catarse, né? De todas as taxas, etc. Isso não envolve correio, não envolve gráfica, então é muito mais fácil calcular. Mas a gente está pensando agora numa faixa de uns R$ 12 por mês. Então, assim, com R$ 12 por mês, Bem justo. vocês vão ter um conto, né, que é do tamanho, geralmente, de um Blue Book mesmo. Então, são 36 páginas, né, no formato de um Blue Book, que é como se fosse um pocket de 36 páginas, né? Mas, em alguns meses, se a gente for atingindo certas metas, a gente vai colocar também alguns brindes. Então, a meta mais alta que a gente já tem até hoje, que é a terceira, né, vai ter um conto e o audiobook do conto. Né? Então você vai, ao mesmo tempo, poder ler e ouvir. Né? A e no outro Books mês, fez um agora, fez muito bom a Pyro Books. Um audiobook? Um audiobook, Maravilhoso, maravilhoso. Pô, eu não sabia não, vou procurar. Pô, como é que é o nome dele, cara? Eu tenho esse autor aqui, calma aí. É o Hodgson? Exatamente, do William Hope Hodgson, mas qual é o nome do conto, cara? Muito bom, Cid. Ficou Demônios do Mar? Você ouve, tem o barulho do mar atrás, cara, é uma novela de rádio, cara. Maravilhoso. Demais. Eu não cheguei a ouvir, não. Eu vi que saiu o e-book. O pessoal da Piro é parceiro pra caramba também. Né? Eu vou te mandar, eu tenho um link. Eu botei no blog, eu vou te mandar, porque vale muito a pena, cara. Quero ver sim. Então, e aí assim, outra coisa que, assim, além de ter essa possibilidade de... Mas isso eu tô falando da última meta, tá, gente? A primeira é um Blue Book em formato e-book por mês, ou um conto de algum autor consagrado do gótico por mês, mas tudo inédito, assim. Quando eu falo autor consagrado, é Lewis, sabe? Não tô falando desses mais carne de vaca, sabe? Tô falando século XVIII, começo do século XIX, coisa que nunca foi traduzida em português, né? Mas você vai trazer brasileiros também ou não? Então, os brasileiros não. Eles vão entrar na minha coleção Epicureia, os brasileiros, que é uma coleção focada em autores brasileiros. Já divulguei os 2 primeiros. Um é o Contos Noturnos, que é de 1864, que é uma homenagem ao Noite na Taverna, só que ele tem mais que o dobro do tamanho do Noite na Taverna, né? E o grande diferencial dele, qual que é? Cara, além de você ter... É uma novidade a cada 3 minutos. Pois é. Imagina o seguinte, além de você ter os libertinos, né, contando suas histórias mais terríveis, e geralmente, né, nessas obras a mulher é super objetificada e você tem muita misoginia, etc. Mas nessa obra, metade do livro são as mulheres contando as versões delas das histórias. Deve então, ser um barato.
começa assim, os libertinos contando as histórias, aí depois você tem as prostitutas que eles atacavam, né, as mulheres que eles desgraçaram, contando a mesma história do ponto de vista delas também, né, e aí, como no Noite na Taverna, existem coisas que acontecem não como história, mas como ação também, e aí isso é muito Maneiro. bacana, né. E o outro é o Conde Lopo, do Álvares Azevedo, né, que é uma obra que desde que foi publicada póstumamente, se não me engano foi em 1885, ela só foi editada no Brasil acho que 7 vezes, né? Então, e ela só foi publicada uma vez como uma obra avulsa, que foi a primeira edição. Infelizmente eu tenho ela aqui na minha biblioteca, tem um exemplar dela, tem um exemplar também do Contos Noturnos, primeira edição, tal, então a gente vai poder fazer um estudo que é o seguinte, ó, não é alguém que digitou na internet e a gente pegou. Não, gente. Eu estou olhando para a página da primeira edição de 1864 em um caso e de 1885 do outro. Tá aqui na biblioteca. Aqui, de 10 passos eu chego ali. Então, assim, basicamente, eu chamei a pessoa que eu conheço que, assim como eu, que mais ama Álvaro Azevedo que eu conheço, que é a Luciana Fátima, que escreveu com a gente, com Está aqui, o ó. Arlindo Aqui também, online. o Ad Infinito, né? Grande Luciana, grande abraço. 86, eu falei 85, mas é 86. A minha memória às vezes dá uma, né? E dá uma embolada, assim. Mas a gente então chamou a Luciana para fazer um prefácio, né? Para fazer toda uma parceria com a gente na edição desse poema, que é um poema que é ao mesmo tempo um poema miscelânea, né? Porque ele é narrativo, ele é lírico, ele é uma balada, ele é uma invocação, ele vai de uma forma muito errática construindo uma progressão que é quase um mosaico de diferentes gêneros, né? Para contar a história desse protagonista, que Coisa maravilhosa isso. é como se você tivesse um eu lírico que é não é o Álvaro Azevedo, ele cria um personagem que é o eu lírico da história que você vai ler, né? É uma Entendi. coisa maluca, assim. E é muito... Isso para época devia ser uma porrada, né, Cid? ele não foi publicado, até para você ter uma ideia, ele não chegou a publicar, e existem teorias de que não estava acabado ainda, né? A gente nunca vai saber, né? Porque quem publicou não foi muito detalhista na história que conta, né? Mas ele fala que a mãe do Álvaro Azevedo falou que tinha vários manuscritos inéditos e deixou ele publicar um. Ou seja, quantos outros aí não foram engavetados, né? Mas Isso para onde? Isso se perdeu? Qual é a história olha, disso? eu não tenho essa informação, assim, eu sempre ouvi falar, por exemplo, a Cilane Alves Cunha, que escreveu um mestrado sobre o Álvares Azevedo, né? E eu não lembro agora o nome do mestrado, mas depois saiu um livro, eu acho que é o binômio, como que é? Álvares Azevedo, não sei o que, binomial, a dualidade binomial, eu acho que é uma coisa assim, que o binômio é anjo, demônio, né? Então ela tá trabalhando essa ideia, Caliban e... Como é que é o outro? Caliban e... do Shakespeare lá? Caramba, esqueci agora. Que é do... esqueci agora, mas enfim. Não sei se é Ariel e Caliban. Será que é isso? Esqueci, gente. Tô ficando velho, tô ficando gaga. Mas, basicamente, ele fala desses dois. Hashtag força Cid. Então. Ele fala desses dois no prefácio da segunda parte da Lira dos 20 Anos, né? Então, ele vai dizer que, assim, a primeira parte da Lira dos 20 Anos é idealista e a segunda é um tanto libertina, né? A Luciana falou, é Ariel, né? Eu não sei se eu falei certo, não sei se eu falei Ariel, mas... Falou. Eu falei Ariel, né? Então Ariel e Caliban, exatamente isso. Então existe um binômio, né? Que é uma dicotomia de dois lados da alma do poeta, e então existe essa dualidade. E essa pesquisadora, ela afirma nesse trabalho dela que algumas pessoas que entraram em contato com a família do Álvaro Azevedo dizem que parte da produção dele, que não foi colocada para o público, né, em livros ou revistas, periódicos que ele colaborava, são obras que eram pornográficas, eram bestialógicos pornográficos,
O bestialógico era um tipo de poesia da época que você chamava ou de poesia bestialógica ou pantagruélica, que eram obras assim com uma estrutura perfeita, uma métrica perfeita, uma estrutura de rimas perfeita, mas que não podia fazer sentido nenhum. Então, assim, Caramba. você segue a métrica, a musicalidade, todas as cesuras, tudo perfeitamente do ponto de vista formal. Mas você tem que falar as coisas mais absurdas possíveis, Isso deve ser um né? barato, cara. Então, e a gente tem bestialógicos dessa época, de amigos dele, como Bernardo Guimarães. Então, assim, eu vi o gigante alado da Turquia, não sei do que. Você fala, o que ele está falando? Então, é uma brincadeira que lembra muito brincadeiras como do Cadáver Esquisito, do surrealismo, por exemplo, né, do nonsense. Você trabalhar o absurdo, né, na poesia. E Que dizem soa bem que no ouvido, mas não soa bem na mente, né, cara? É uma coisa muito louca, né? então. E eu acho que assim, isso é uma tradição muito rica, né? E eles improvisavam muitas vezes isso. Então eles faziam, né, essas bebedeiras em que eles pegavam a viola, alguém fazia um ritmo ali para poder marcar o, o compasso, né, da métrica, e as pessoas improvisavam em cima, né? E aí, assim, tem uma coisa que é bacana que perguntaram aqui, que tem muito a ver com essa nossa é, coleção, que é a coleção Epicureia, que cada obra que eu for lançando vai ser assim, uma obra muito desconhecida com uma obra que é um pouco mais conhecida, só que pouco editada, numa versão bem caprichada. Então, o Conde Uhum. Lopo vai ter vários extras, né? A gente vai ter, por exemplo, um, um apêndice cheio de poesias em homenagem ao Álvares Azevedo ou em homenagem à obra dele. Então, por Legal. exemplo, muita gente não sabe que existe um poema decadentista, por exemplo, que é uma paráfrase em versos do primeiro capítulo do Noite na Taverna. A gente vai publicar. Ou seja, poemas sobre a morte dele, poemas sobre Entendi. ele, poemas sobre o Noite na Taverna. Tudo isso a gente vai colocar também. Então, assim, as maiores raridades que a gente tem sobre ele, a gente vai fazer um apêndice. No caso da obra desconhecida, eu sempre vou colocar como uma amostra do que foi o byronismo brasileiro. Então, o Contos Noturnos é uma amostra de uma prosa que eu chamo de prosa simposial, né, que é essa prosa dos simpósios, das bebedeiras, das pessoas na taverna reunidas contando histórias, que é um modelo muito alemão, né? Isso vem muito Entendi. do Hoffmann, né, dos irmãos Serapião, que é a moldura, né, que você tem para contar os contos fantásticos da época, né? E aí você tem então o Álvaro Azevedo explorando isso, outras pessoas exploraram isso antes dele, né? Como o José Bonifácio de Andrade e Silva, o moço, né? Que é o neto do nosso patriarca da independência, né? A gente tem alguém que a gente não sabe quem é, mas que assinava como A, que pode ser o Álvaro Azevedo, que traduziu um conto francês do Léon Gozlan chamado Uma Orgia de Lord Byron em Veneza, que é um pouco o protótipo dessa Entendi. produção, né? Então, os convivas libertinos numa taverna bebendo e conversando sobre coisas licenciosas das vidas deles. E esse conto traz o protótipo do personagem byroniano, que é ninguém menos que o próprio Byron, né? Então, Entendi. é como se o Lord Byron tivesse entrado numa taverna em Veneza e tivesse bêbado falando sobre a vida dele com as pessoas. E aí você Cid, tem. deixa eu aproveitar isso que você está falando, porque teve uma pergunta aqui que a Camille fez, que foi o seguinte, ela pergunta para você, Cid, você percebe uma cara específica no terror nacional? Putz, eu ia Temos falar algo isso. que nos Eu distingue ia da falar tradição europeia? eu ia falar disso agora, exatamente agora. Perfeita essa pergunta, obrigado. Por quê? Cada livro desses vai ter um prefácio sobre um desses aspectos. E eu pretendo, com isso, mostrar o que foi o gótico no Brasil, mas não o gótico no Brasil como uma repercussão do gótico lá de fora. Mas o que houve aqui de intrinsecamente nacional, de mais singular, né? E embora eu fale muito sobre o gótico, eu edite muito o gótico, a minha principal pesquisa não é o gótico inglês ou o gótico alemão, é a repercussão do gótico, do macabro, do frenético no Brasil. Né? Eu pesquiso byronismo há muito tempo, né? Eu tenho muita coisa já escrita que eu nunca publiquei, mas assim, essa coleção é a minha forma de falar, olha, isso que eu tô há mais de 20 anos rascunhando, eu tenho rascunhos aqui de livros de 200 páginas, que eu nunca terminei de organizar. Eu vou falar, não, eu vou fazer em pequenas
dosagens. Cada livro vai ter um prefácio, e em cada prefácio eu vou falar de um aspecto. Então, essa coisa da prosa... tem muita coisa no Brasil que as pessoas não conhecem, assim. Então, eu vou colocar aos poucos, assim, vai ter poesia, vai ter drama e vai ter contos, né, romances. Então, assim, a gente vai colocar o seguinte, por exemplo, como que é o vilão byroniano no Brasil. Então, a gente vai selecionar uma obra, eu vou colocar como apêndice vários outros contos que vieram antes dessa obra, com a qual ela dialoga, inclusive cita, né? E eu vou falar, olha, em que momento o byronismo no Brasil começou a ser mal visto, criticado, e o byroniano virou um vilão? Em que momento ele é uma vítima da fatalidade? Em que momento ele é um reflexo do poeta, do jovem, que tem essas paixões modernas, não se encaixa na sociedade? Em que momento ele é um outsider? Né? E aí você está trabalhando esse sublime egótico, né? Não gótico, mas egótico, né? Do eu, né? Que é essa espécie de transcendência, né? Do indivíduo para algo muito maior do que ele. Então É o Manfredo, né? O Manfredo, exatamente. Eles falam muito do Manfredo eles falam muito do Manfredo nessas obras. Mas, no Brasil, a gente está num momento que é muito próximo do realismo, né? Então, enquanto o Manfredo foi escrito, por exemplo, em 1816 para 1817, e foi publicado em 1817, o Noite na Taverna, por exemplo, foi publicado póstumamente em 1855, e ele deve ter sido escrito entre 50 e 52, porque a morte do Azevedo é 52, e a epígrafe dele é de um conto, de um poema de 1850, né? Então, são... Né, se for pensar, são 33 anos ou mais depois do Manfredo. A poesia já tinha passado por muita coisa, a prosa já tinha passado por muita coisa. Então a gente não está mais tão perto do gótico. A gente está mais perto do drama fatalista alemão, a gente está perto do romance frenético francês. Mas, Alexandre, faço uma pergunta. Isso chegou no Brasil? Essa influência alemã, essa influência francesa? Francesa eu imagino que tenha chegado, sim, por causa da influência francesa no mundo, mas o alemão chegou aqui no Brasil também? Chegou, graças ao famoso Júlio Frank, que é um fugitivo da Alemanha, que foi meio que adotado aqui, né, em São Paulo, pelas pessoas que trabalhavam na Faculdade de Ciências Jurídicas do Largo São Francisco, que hoje é a Faculdade de Direito da USP. Entendi. Ele era um pária, ninguém sabia o nome dele real, ninguém sabia qual crime ele tinha cometido, ou se ele chegou a realmente cometer algum crime, né? Mas ele trouxe uma cabeça muito diferente, né, da cabeça que havia aqui, ou seja, ele era uma espécie de maçom, né? Ele criou uma sociedade secreta, né, que é a Bundeschaft, que o pessoal chamava carinhosamente de bunda, né? E ele organizou... Só brasileiro não faz essas coisas. Pois é, Bundeschaft, bunda, tá ligado? E aí, o túmulo dele tá lá na São Francisco, inclusive. Então ele ensinou alemão para alguns professores e ensinava muito sobre literatura alemã. Então ele trouxe, por exemplo, as baladas alemãs, né? Você tem, por exemplo, o Conselheiro Ribas, o Barão de Paranapiacaba, várias pessoas falando de autores alemães por influência dele, né? E esses professores que foram influenciados por ele continuaram dando aula. Então vocês têm, por exemplo, o Andrade Silva, o moço, ele deu aula, dizem que ele fez parte da Epicureia, e ele deu aula até a época do Castro Alves. Então, assim, foram várias turmas, né? Várias tem uma influência mesmo. passando ali, né? Geração para geração. Exato. E ele era um byroniano também, né? Ele escreveu o poema que foi usado como epígrafe no Noite na Taverna, né? Que é o Flor Sem Perfume. Sim, sim. Que fala de uma prostituta morta, né? Então, assim... só que o que acontece? No Brasil, as coisas chegaram ao mesmo tempo. Você tem... em Portugal também, isso é um fenômeno que aconteceu tanto no Brasil quanto em Portugal. Quando você fala da Europa, você está falando assim, a poesia de cemitério é 1730, 1740. O romance gótico é 1760 no começo. O drama gótico, ele é de 1760 até 1790, mais ou menos. Aí depois você tem o romance gótico ganhando uma sobrevida graças à injeção de ânimo da Alemanha. Aí volta com força total o romance gótico, e aí as peças, os contos e as peças começam a beber do romance gótico como esse manancial de ideias e temas, né? Então o romance gótico
vira referência, o drama gótico ganha força de novo, e depois você tem um romantismo, né, na Inglaterra, então você mescla temas do gótico, temas da poesia oceânica, temas da poesia tumular, temas do teatro romântico, melodramático, etc. E isso vai virando a produção da era vitoriana, com os grandes poetas como Lord Byron, como Percy Shelley, como Wordsworth, como Coleridge, né, com grandes artistas plásticos como William Blake, que também era um poeta visionário. Então tudo isso vai passando de fase por fase. Na Alemanha isso acontece também, você tem a Tempestade de Ímpeto, junto com as baladas alemãs no século XVIII, que vai dar origem ao Schauerroman, que é o romance gótico alemão, que tem uma série de subdivisões, né? E aí você começa a ter um diálogo Alemanha e Inglaterra muito forte. A França começou um pouquinho mais apartada disso, mas depois começou a cair de cabeça. E na França você tem o romance noir e o romance frenético, né, que é essa coisa mais do libertino, mais sadiano, vamos dizer assim, né? Então, assim, tudo isso acontecia devagarinho, uma fase de cada vez. Mas no Brasil veio tudo junto. Então a pessoa conhecia E Lord aí, vai Byron. fazer uma loucura na mente desses É, caras. exatamente. Então, Portugal também, assim, eles conheciam a poesia tumular junto do frenético francês. Então, o cara, ele lia, às vezes, na mesma semana, o Fausto, ele lia um romance gótico da Anne Radcliffe, ele lia, sei lá, um Hoffmann, uns contos noturnos do Hoffmann, ele lia Lamartine com essa poesia mais ideal, né, esse romantismo mais de grandes paixões, né, Chateaubriand com uma sensibilidade mais religiosa, tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, era uma discussão sobre o que era a poesia moderna. Vocês têm nos byronianos brasileiros muita discussão, muito texto. O que é a poesia moderna, o que é o drama moderno, o que é a literatura moderna e como o Brasil se encaixa nisso. Porque São isso vários deve ter uma estados. marca completamente especial, né? Eu fico Exato. imaginando esse consumo de cultura que no mundo, como você falou, foi temporalizado e no Brasil não. Cai numa porrada só e Exato. se vira aí malandro. Então você tem poemas que são ao mesmo tempo meio góticos e ao mesmo tempo meio de um romantismo sentimental, né? Você tem os romances, né, góticos, que são as narrativas góticas em versos, por exemplo, que são assim, nossa, muito macabras assim, e ao mesmo tempo elas misturam isso com algo mais moderno. Vou dar um exemplo. Imagina que você tem uma balada alemã de 1760, por exemplo, que é um cavaleiro fantasma que vem pegar a sua noiva depois que morreu, porque ela está blasfemando de saudade dele. Aí no Brasil você vai ter o Barão de Paranapiacaba que traduz isso. Então ele vai fazer Leonor ou A Maldição Materna, que é o poema, a balada do Gottfried August Birger. E aí, antes isso era uma tradução, ele chama de imitação porque é livremente traduzido. Entendi. Aí você tem, por exemplo, isso chegando na lírica. Então as pessoas pegam na poesia lírica e falam, pô, vou pegar um elemento ou outro. O Álvaro Azevedo faz O Meu Sonho, uma das referências é esse Lenor, né, ou Leonor, do Birger. Aí você pega, por exemplo, o Castro Alves, depois ali de 20 anos. O que ele faz? Ele reconta a mesma estrutura do Lenor, só que numa chave mais realista. Então ele vai fazer com que o Cavaleiro Fantasma seja o assassino do Lincoln. Então, assim, o cara acabou de matar o Lincoln e ele vai fugir. E ele vai descrever a fuga do assassino de Lincoln como se fosse esse Cavaleiro Fantasma. Mas ele não é um fantasma, mas ele usa a mesma métrica, Entendi. as mesmas estruturas narrativas, entendeu? A sequência narrativa completa. Mas aí você vai explicar isso nos teus livros aqui? Isso vai A gente vai vir? fazer. Legal. Assim, eu não vou falar desse tipo de poesia na hora que eu for falar por exemplo, da prosa simposial. Vou falar de prosa simposial, mas quando eu for falar de baladas, por exemplo, tiver um livro sobre baladas ou rimances, vou falar desse aspecto, por exemplo. Mas só para concluir, imagina que assim, aí depois você pega, sei lá, o Bernardo Guimarães, que era um cara também muito sarcástico, muito afeito à sátira. Ele vai escrever uma obra chamada Galope Infernal, né? E ele vai pegar, então, essa mesma história do Birger, que tinha um caráter moral no final, né, com o fantasma que arrasta
a blasfema pro inferno. Tipo, é como se Deus falasse, olha, você fica blasfemando porque o seu noivo não volta da guerra, você quer saber como que ele tá? Você quer ver ele de novo mesmo? Tem certeza? Quer mesmo que ele volte? Eu já dei uma dica aqui que ele não vai voltar, né? Já passou tanto tempo, você ainda quer? Então tome. E bate ali o cavaleiro, meia-noite, com uma armadura toda negra, toda queimada, e aí ela não sabe o que fazer, ele fala, vou te levar para o nosso leito, né? Nosso leito nupcial, e o leito nupcial é o túmulo dele, na Boêmia. Fala muita Né? coisa junta, né, cara? Nossa. Então. Não, e aí você pensa assim, aí chega o Bernardo Guimarães e faz o Galope Infernal. Que é o quê? Ele conta essa mesma história, desse cavaleiro negro que chega, né, e vai levar a pessoa. E ele começa a falar da cavalgada, e vai cavalgando, e vai. Den die Toten reiten schnell, que é o verso do Bürger, que é pois os mortos cavalgam rápido, né? Que aparece inclusive no Drácula, né, do Bram Stoker. E aí fica assim, vai cavalgando, vai galopando, e é um poema enorme. Aí quando chega no final, o Bernardo Guimarães vira para você e fala: realmente, essa cavalgada não acaba nunca, assim como esse poema não acaba nunca, e não tem final. Você fala, mas que desgraçado esse cara, velho. Sacanagem! Tipo, ele sacaneou o leitor, entendeu? Ele falou, pô, vocês ficam falando tanto desse cavalo da noite que vai cavalgando e os fantasmas em volta. Ele fica, aí o cavalo ia. É igual aquelas piadas que não acabam, sabe? Não, aí Sim. o cavalo ia na noite cavalgando, não sei o quê. Aí aparece um fantasma. Aí o cavalo vai cavalgando na noite, não sei o quê. Aí aparece um enforcado. Cara, não sei o que quê. Aí você barato. fala assim, velho. E vai virando outras coisas. Então, assim, ao mesmo tempo, você tem a narrativa da balada, que a balada é lírica, né? E épica ao mesmo tempo. Ela é canção e ela é narração. Às vezes você pega só a narração, como o Bernardo Guimarães fez, o Castro Alves fez. E às vezes você pega o que há de lírico, como o Álvares Azevedo fez. Então ele pega No Meu Sonho, né? Aquela coisa do cavaleiro, das armas escuras, né? Pelas trevas Pô, impuras, que com a espada maneiro. sanguenta na mão. Isso tudo aí, ele vai tirar do Birger, ele vai tirar do Keats, ele vai tirar dessa literatura que estava usando essa temática, né? Mas ele faz algo lírico ali, ele está falando de um sonho, está falando das contradições da alma humana, né? Da autossabotagem. Ele pega do Giaour também isso, né? A cena que o Giaour está fugindo depois de ter se envolvido com a odalisca do sultão, né? Entendi. Então, E aí, assim, Cid, isso aí se une lá no primeiro bloco com o que você estava falando do teu catálogo ser autorreferenciado. exato, Porque exato. você vai Por o tempo exemplo, todo voltando em obras que você já editou e você vai fazendo uma exato. grande montagem, né? Um grande mosaico. Isso é Então, muito bom. a gente tem o Byron, né? A gente tem depois um livro sobre um dos maiores byronianos brasileiros, que é o Álvares Azevedo. Depois a gente vai ter um livro do Álvares Azevedo, que também remete ao Byron, né? Que invoca o Byron como uma das musas dele. E Sim, é, o sim. quebra-cabeça vai se montando, entendeu? Eu acho que é Isso é mais um fácil para barato. as pessoas enxergarem a tradição quando elas têm obras que estão relacionadas entre si, né? Então, assim, a gente está falando de uma tradição riquíssima, e eu não quero simplesmente falar, eu estou publicando obras de uma tradição riquíssima, eu quero provar por A mais B que isso tem valor, que isso merece cuidado editorial, merece atenção do público e não só de quem pesquisa, sabe, para ganhar sabe, um título. Eu estou falando que não, isso merece estar na estante de quem lê por prazer, entendeu? Com Se certeza. você dá algumas ferramentas para essas pessoas, elas se acostumam com aquele tipo de tema, porque elas já estão entendendo melhor, né? Elas têm ali uma contextualização, sabe? Isso tudo É o ajuda meu elas. caso, Cid. Eu não sou um cara da área de letras, né? Eu não sou da academia. E aí você me dá todo o ferramental para poder entender. Pode ser que alguma coisa ou outra eu não vá entender, mas no geral é muito fácil pegar. Então, ó, isso que você está falando para mim é o que eu mais gosto de ouvir, porque assim, significa que a gente fez a nossa proposta, a gente está cumprindo com a nossa missão, que a nossa missão é essa, entendeu? É virar e falar, olha, você não precisa ser uma pessoa muito única e muito, sabe, de um nicho restritivo ali, sabe, super exclusivo para entender essas obras, para desfrutar dessas obras. Não, a gente quer abrir esse leque, né, dar acesso a esse universo da forma mais aconchegante sabe, possível, assim, mais Sim, sim, que receptiva maneiro. possível, entendeu? Bom, excelente, cara. Eu acho. Ô, Cid,
como eu sempre falo, conversar com você, ver qualquer vídeo teu é uma aula. Eu estou aqui sentado 2 horas, só não tenho um bloco para anotar, mas eu estou vendo que está todo mundo anotando, cara. E está faltando 5 minutos para acabar a nossa live. Faz teu Posso só fazer jabá. então, só vou Claro. fazer um comentário rápido, então, para concluir aquela pergunta. É Camille ou Camila? Desculpa, não Camille, entendi Camille. direito. Camille, né? Camille. Então, Camille, eu acho então que nesse contexto todo que eu estava falando do byronismo brasileiro, nós temos uma coisa que se repete. Então eu busco sempre assim, conforme eu leio essas obras, buscar o que se repete nelas. E eu acho, né, aí é a minha humilde opinião, tá? Tirando as obras que dialogam mais diretamente com o gótico inglês, ou com o fantástico alemão, ou com o frenético francês, que não são muitas, tá? Elas são a minoria. A maioria, ela vai trazer uma discussão sobre alguns temas-chave, né, da nossa literatura, que são a fatalidade, ou seja, se existe ou não um destino por trás das coisas, e se esse destino é cruel por excelência. É uma ideia meio sadiana do frenético francês, tal, mas então, como se os seres humanos fossem vítimas da fatalidade, como se você estivesse ali sendo quase que um joguete da morte, né? Você está sendo levado para a morte, né? Legal. Também existe o tema da descrença, né? Então, assim, como que você deixar de acreditar em valores da sociedade te joga como um pária contra essa sociedade, com consequências terríveis, né? E isso tem muito a ver com o drama fatalista alemão. Ô Esqueci Cid, o nome. Cid, eu tô com medo do tempo. Você quer fazer um Ah, terceiro tá. bloco? Eu vou embora, bicho. Não, só para concluir Sexta-feira. então. Que minha filha já deve estar morrendo de saudade lá também. Mas assim, então você pega essas duas coisas, você pensa, então, você não tem tanto o terror e o gótico aqui de forma tradicional. Você tem um pouquinho, Fagundes Varela, tal, não sei o quê, mas geralmente você tem essa coisa nova, que é um novo sublime, que é um sublime egótico, né, que seria, tipo, então, mais do eu, que tá ligado à fatalidade e à descrença. É um pouco isso que eu vejo no que seria o gótico brasileiro, que eu posso chamar de byronismo brasileiro, por exemplo. Então, assim, isso eu pretendo desenvolver nos prefácios dessa coleção. Cid, eu só posso te agradecer e eu tô correndo aqui, que eu tô com medo do tempo. Não, Cara, tranquilo. muito obrigado por você ter aceitado o meu Pô, convite, meu amigo. Eu vou te falar brigadão, que eu gente. estou emocionado demais de poder te entrevistar, cara. Eu estou aqui de aluno. Pô, Faz o teu imagina que jabá isso. rapidinho, faz o jabá do sebo rapidinho, para a gente poder, Ó, o pessoal então, saber onde te gente, encontra. a gente tá com essa campanha agora, que é Contos Clássicos de Fantasma, lá no Catarse, catarse.me/fantasmas. Conheçam lá o projeto, tem muita coisa legal, apoiem se puderem, divulguem se puderem. E a gente está nas redes sociais, como Sebo Clepsidra, no Facebook, no Instagram, né? E se vocês puderem seguir a gente, vocês vão ter todas as novidades em primeira mão, né? A gente divulga sempre lá. E conheçam a gente, conheçam aí os nossos livros, né? Se puderem, depois participem aí do clube de assinaturas também, que vai ser bem bacana. Show. Gente, E muito sigam o obrigado Sebo aí, Daniel. Clepsidra. Brigadão, cara. Valeu mesmo. Valeu demais, cara. Você é uma figura que tem de vir mais vezes, tá? A gente vai ter que fazer outras É só lives. chamar. Só E aí, chamar que eu venho. seguinte, galera, sigam o Sebo Clepsidra, sigam o Cid Valley, porque são IGs que você tem de seguir para poder estar sabendo o que está acontecendo. Sigam o Canto do Gárgua, que é um trabalho que a gente tem fazendo já tem um ano, graças a Deus agora já tem um ano. E galera, fiquem em casa, cuidem de si, cuidem dos seus, cuidem de quem você não conhece. Gente, aquele grande beijo. Valeu, galera. Grande Valeu, abração para Cid. vocês. Tchau, 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 gente. Até tchau. mais.